Continuando, nós vamos começar agora na física dinâmica. Mas antes de falar em dinâmica, nós vamos falar sobre vetores. Para que possamos entender a física dinâmica, temos que saber vetores. Considere uma mesa plana. Você vai e coloca um cubo. Depois você aplica uma força. Essa força pode ser aplicada olhando de frente da mesa. Essa força pode ser aplicada para a esquerda ou pode ser aplicada para a direita. Pode também ter uma força para cima, pode ter uma força para baixo. Quando nós estamos falando para a direita ou para a esquerda, nós estamos falando na horizontal. Quando nós estamos falando para cima e para baixo, nós estamos falando na vertical. E temos também que saber o valor dessa força, o valor da força que está sendo aplicada a esse bloco. Tem um exemplo aqui que eu botei. Eu observei, quando eu estava fazendo a edição do vídeo, que tem um erro aqui. O parágrafo fica: temos um plano onde tem um cubo ou um bloco e estamos aplicando uma força de 100 newtons horizontal e para a esquerda. Quando eu falo 100 newtons, estou falando em módulo. Quando eu falo na horizontal, eu estou falando direção. E quando eu falo que apliquei uma força para a esquerda, eu estou dando sentido a essa força. Caso não seja dado uma dessas condições, ou seja, se uma dessas três condições que eu falei não for falada, não for dita, fica difícil. Porque você fala, estou aplicando uma força de 100 newtons para a esquerda. Você está falando do sentido, tá? Mas é horizontal, tá? Portanto, para que a gente possa entender a força que está sendo aplicada, você tem que falar o módulo quanto a direção horizontal ou vertical, sentido para a esquerda, para a direita, para cima ou para baixo. Se não falar isso, não fica entendido totalmente a força que você está aplicando. O que eu quero dizer é o seguinte: quando a gente precisa definir módulo, direção e sentido, três itens, nós estamos trabalhando com vetor. Uma grandeza que não é vetorial é a temperatura. Quando alguém fala, poxa, está quente, qual é a temperatura de hoje? Aí o outro fala, 38 graus Celsius. Quando ele fala 38 graus Celsius, ele já definiu a temperatura do ambiente. Não precisa falar mais nada. No caso da força, não. Você tem que falar o módulo, direção e sentido. Temos aqui o nosso vetor, só o vetor. Aqui eu botei a direção, é o tracejado. Depois eu botei aqui em vermelho uma seta que representa o nosso vetor. Eu dei um nome para esse vetor de F. F de força. Podia ser outro nome, podia ser V de vetor. No A é o início do vetor e no B o final do vetor. Entre A e B nós temos um valor, que é o módulo. De novo aqui no nosso desenho nós temos a nossa direção. Em cima da direção tem aqui o vermelho, uma flecha. Na ponta dessa flecha é o sentido do nosso vetor. Quando a gente fala em módulo, o valor absoluto, 10, 20, 30, mais as unidades características da grandeza vetorial que está sendo utilizada. Quando você tem uma letra, em cima dele você tem uma flecha ou uma seta, é característico da forma vetorial. Podemos ver também ele na forma de módulo. Na fórmula do módulo, do vetor, é o nome do vetor, dois traços verticais. Você vê que ele tem dois traços verticais, está o vetor e está a seta. Depois aqui nós temos o próprio vetor sem seta. Isso significa módulo. Ou seja, quando ele estiver com a seta em cima, é vetor propriamente. E quando ele estiver sem a seta, ele é um módulo, é um valor numérico. Falaremos mais do vetor, mas por enquanto vamos ver a física propriamente. Ok? Até a próxima.